Como você se mostra para o mundo? Já parou para pensar sobre isso? Bem, muitas vezes a gente carrega aí um formato, um jeitinho, um jeitão, da gente se expressar. E muitas vezes é com uma postura mais boazinha, em que aceita tudo, às vezes uma postura mais durona, que fica mais na resistência, né, na defensiva. Às vezes a gente quer que ninguém nos enxergue, então tá ali meio escondida. Então são diversas formas aí que a gente se expressa, que a gente se mostra para o mundo. E essa forma que a gente se mostra para o mundo é como as pessoas nos interpretam e é como se estabelece as relações, né? Só que às vezes a gente esquece disso, a gente não se dá conta que nós estamos expressando o tempo todo, né? Nós estamos expressando o tempo todo o nosso jeito. E aí a pessoa vai responder dessa forma, né? Só que o engraçado disso é que muitas vezes a gente se expressa dessa forma, só que a gente espera outra, outra resposta, né? Outro retorno daquela situação. Eu, por exemplo, por muito tempo, assim, eu queria me esconder, eu queria que ninguém me enxergasse. Era melhor não enxergar, né? Então, porque não iriam comentar sobre a minha paralisia, falar alguma coisa, então eu não queria que me enxergassem. Então eu chegava muito quieta no lugar, praticamente não falava, quando falava um oi assim para dentro, né? E que as pessoas não escutavam. E muitas vezes eu ficava chateada, eu ficava triste porque as pessoas não me cumprimentavam, porque as pessoas não me enxergavam. Mas eu tinha esse comportamento, né? Eu queria me esconder, eu queria que as pessoas não me enxergassem. Então era exatamente dessa forma que eu me mostrava para elas. Porém, eu ficava muito triste porque as pessoas não me cumprimentavam, não falavam comigo, mas era somente uma resposta ao comportamento que eu tinha com relação às outras pessoas, né? Tem um livro que eu gosto bastante, eu cito bastante, que é da comunicação não violenta, que é do Marshall Rosenberg. Ele fala que ele estava numa palestra, ele conta, né, uma história, que ele estava fazendo uma palestra sobre comunicação não violenta e uma mulher falou que ela era muito ríspida e muito irritada com o marido porque o marido parecia uma parede. E aí ele falou que ele nunca viu uma interpretação de parede tão boa quanto a do marido, né? E isso para falar o quanto que a gente expressa, né? Por isso que é interessante olhar os dois lados, né? Como um se expressa e como o outro se expressa dentro dessa relação. Então, eu tinha, além de ter esse comportamento de querer que ninguém me enxergasse, eu também tinha um comportamento de quando eu conseguia ter uma relação, ter um amigo, né, ou ter algum relacionamento, eu era sempre a boazinha. Sempre a boazinha. Então, tudo, eu cedia em tudo, né? Parecia que eu não tinha vontades, eu não tinha vontade própria, né? Assim, o que eu gosto, o que eu não. Parece que nem dava para saber o que eu gostava e o que eu não gostava, porque tudo que o outro, que eu reconhecia como outro de valor, então, tipo, uma amizade só que eu tive que foi extremamente tóxica e que eu ficava nessa amizade por muito tempo, porque eu acreditava que era a única pessoa que ia gostar de mim. Então eu era boazinha, tudo eu falava amém, 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 amém. Então, só que eu esperava um reconhecimento, eu esperava que essa pessoa tivesse aí um amor por mim. Isso muitas vezes não acontecia, não era valorizada, é, é, não
era validada nas minhas qualidades, então isso não acontecia, né? A mesma coisa acontece com uma pessoa que, por exemplo, teve muitas dores na vida e fica muito dura, muito ácida, muito agressiva, sempre na defensiva, sempre esperando alguém agredir, sempre esperando alguém fazer algo mal, né, para ela. Então ela está sempre nesse comportamento de defesa, sempre, né? Isso demonstra, apesar dessa pessoa se mostrar muito segura, muito capaz, muito forte, demonstra uma grande insegurança, um grande medo de sentir essa dor novamente, né? E aí muitas vezes ela quer ser aquela pessoa amigável, ela quer ter muitos amigos, ela quer falar com várias pessoas e não consegue porque ela se mostra para o mundo muito agressiva, muito ácida. Então percebe? Como eu me mostro, como eu me coloco diante das situações, é como eu vou ter essa resposta, mas muitas vezes a gente quer outra resposta. E essa outra resposta, ela só vai acontecer quando a gente olhar para a gente e a gente conseguir de fato ter uma outra postura, se mostrar para o mundo de uma outra forma, né? Hoje eu não aceito quando eu chego num lugar e as pessoas não me cumprimentam. Então eu falo mais alto, eu insisto, oh, tô aqui, né? Isso é importante para mim hoje, né? Eu quero ser vista. Então é bem interessante, né? Como é tudo um trabalho. E aí eu falo, eu jogo aí uma questionamento para você, né? Você já pensou de como você se mostra para o mundo? E não só aí o corpo, o que eu escolho, né? De joia para usar. Isso também mostra muito, e a gente vai conversar na quinta-feira na live sobre a consultoria de imagem e autoconhecimento, porque isso também mostra muito, eu vou até dar exemplo meu também, mas o quanto que a gente se mostra para o mundo e às vezes a gente espera uma outra coisa, tá? Então reflita um pouquinho como você se mostra para o mundo. Um abraço e até mais.